Olá, eu sou Vanessa, assistente social do Assistente Socializando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Maratona do Assistente Social Autônomo e Liberal. A entrevistada de hoje é a Geiciele Rosa, ela é assistente social e dona da empresa Geiciele Rosa, consultorias e treinamentos, prestação de serviços para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Geiciele, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite do Assistente Socializando. Eu gostaria que você iniciasse se apresentando e falando quais são os serviços que você presta e para quem. Olá, pessoal do canal Assistente Socializando. Meu nome é Geiciele Rosa, sou assistente social, graduada há 9 anos pela Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, no ano de 2011. Antes de dar sequência aqui à nossa entrevista, eu gostaria também de, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando a minha experiência nesta maratona que, desde o início, está agregando tanto conhecimento e aprimorando o meu fazer profissional como assistente social autônoma. Então, eu quero registrar o meu agradecimento a todos os profissionais que já passaram por aqui, contribuíram com essa maratona e espero poder também compartilhar um pouco da minha experiência e agregar ao conhecimento de todos que aqui estão acompanhando. Nestes 9 anos de formação, me dediquei a alguns cursos de qualificação profissional. Fiz pós-graduação em instrumentalidade do serviço social, especialização em gestão pública municipal, cursos de empreendedorismo, empreendedorismo social, responsabilidade social e formação em coaching. Bom, as minhas experiências profissionais como assistente social são em 4 áreas distintas, que é o terceiro setor, o Sistema Único de Assistência Social através do CRAS, e o sistema prisional também foi uma experiência rápida, mas que foi muito relevante para a minha carreira profissional, e agora a atuação como profissional liberal. Todas essas experiências, elas contribuíram diretamente para que hoje eu tivesse a minha empresa de consultoria, assessoria em serviço social, bem como para treinamentos na área de desenvolvimento humano. E atualmente eu estou trabalhando como assistente social em uma organização da sociedade civil do terceiro setor que oferece atendimentos na área de assistência social. Além disso, sou administradora na minha própria empresa, que inclusive possui o meu nome, Geiciele Rosa, Consultorias e Treinamentos, onde eu presto serviços como profissional liberal. Além do âmbito do serviço social, a minha empresa, que é uma agência de consultorias, ela também atua em outros segmentos na área do desenvolvimento humano. Porém, aqui para essa entrevista, eu vou estar compartilhando as experiências que são pertinentes ao serviço social. Então, dentro do serviço social, eu vou falar um pouco sobre o público atendido e quais são os serviços que eu ofereço como profissional liberal. O público são pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas públicas e empresas privadas. E para esse público, Vanessa, os serviços eles são diversos. E eu vou falar os serviços já prestados, mas caso surja alguma demanda que a minha empresa não tenha prestado serviço, eu não fujo dessa demanda, eu vou estudar para eu conseguir atender as demandas. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês os serviços já prestados, que eu obtive bons resultados, foi um sucesso poder realizar e oferecer tais serviços, que é a análise de conjuntura, que é o levantamento de diagnósticos para apresentar quais são as principais demandas de intervenção técnica que a instituição deve fazer.
elaboração de projetos, regularização de documentação, captação de recursos, capacitação de equipe, capacitação para os conselhos de direito, atendimentos técnicos em grupos, grupo familiar também ou individual. E mediação para formalização de parcerias entre o público e privado. Então, basicamente são estes, e tem um também que eu não posso deixar de falar, que são as palestras. Eu sou muito procurada para palestrar sobre temas sociais, para empresas privadas, para o município e também para instituições religiosas, para falar sobre o fortalecimento de vínculo familiar, comunitário, né, a convivência e direitos socioassistenciais. Quando e por que você decidiu atuar como uma profissional liberal? Vanessa, essa pergunta sua, quando e por que eu decidi atuar como profissional liberal, ao mesmo tempo que ela é simples, fácil de responder, ela se torna um pouco complexa. Porque quando eu decidi, foi na graduação, quando eu já estava no último ano de faculdade, no último período, nós tivemos uma disciplina que chamava Serviço Social Empresarial. Eu que já amava o curso, já tinha certeza que era a profissão que eu estava buscando, que eu queria trabalhar. Mas com essa disciplina reafirmou todo o meu desejo de ir para a prática. Então, queimou muito no meu coração o desejo de trabalhar como profissional liberal e prestar serviços para as empresas. Então, eu já saí para o campo pensando na perspectiva dessa atuação, como que seria. Mas aqui na minha região, eu não tenho referências de profissionais que trabalham com assessoria e consultoria em serviço social. Foi quando eu pesquisei mais a fundo, comprei materiais, fiz treinamentos para que eu pudesse ter condições, né, aptidão para trabalhar nessa área. Então eu decidi na faculdade. Mas as minhas primeiras experiências como profissional liberal, eu nem tinha percebido que eu já estava na área. Quando eu me dei conta, eu já estava exercendo aquilo que eu tanto desejava. Qual foi o seu primeiro serviço como uma profissional liberal e como você aproveitou essa oportunidade? Então, Vanessa, por isso que eu digo que é complexo, porque quando comecei a atuar na área, foi quando uma pessoa física solicitou o meu trabalho para apoiar na formalização de uma organização da sociedade civil. E eu trabalhava na época como orientadora social. Já era graduada, mas eu ainda não exercia a profissão como assistente social. Então, nessa oportunidade desse convite, eu me vi atuando como assistente social, já tinha o registro do CRES e comecei a prestar esse serviço. Só que eu não tinha até então o conhecimento que o que eu estava realizando era uma assessoria e consultoria, porque nós fizemos pesquisa, levantamento de dados, a regularização de documentação, atendimentos técnicos. Só que nós não tínhamos vínculos empregatícios. E futuramente, depois que o trabalho foi tomando forma, eu fui convidada a fazer parte diretamente, a compor o quadro da equipe multidisciplinar como assistente social. E isso me gerou um prazer muito grande de ver que o resultado que a consultoria e assessoria gera, que é muito bom, é prazeroso, é uma área muito gratificante de atuar. Então, foi a partir dessa experiência prática de poder participar dessa formalização de um trabalho social e colocar em prática todo o conhecimento adquirido naquela disciplina do serviço social empresarial. E eu comecei a idealizar a empresa que hoje é real e
fui colocando no papel, criei um projeto para trabalhar com consultoria e assessoria em serviço social. Se você fosse listar um passo a passo para vender um serviço de consultoria, por exemplo, quais seriam as etapas? Olha, Vanessa, essa pergunta sobre listar o passo a passo para implantar o serviço de consultoria e assessoria em serviço social, eu também vejo complexidade nela, porque não quer dizer que seja o passo que eu vou apresentar para que o serviço ele seja efetivo. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência e pode ser que esse passo a passo que eu vou apresentar, ele não faça sentido para outras pessoas. Mas, e se não fizer, se caso você se dedicar no passo a passo que eu vou apresentar e você não conseguir o resultado sonhado, não desista, viu? Até criar o seu próprio passo, porque o passo a passo que eu estou apresentando são os passos que eu fui dando sem ter referência profissionais e com os intuitos que eu achava que eram certos e me fizeram chegar até onde eu estou hoje. Então, eu apresento os meus passos, né? O primeiro, Vanessa, foi pesquisar, uma pesquisa teórica que eu realizei. Estudei muito sobre assessoria e consultoria em serviço social. Há vários artigos disponíveis na internet, livros também que abordam esse assunto. Então, eu deixo essa primeira dica como um primeiro passo para quem tem o interesse em atuar como profissional liberal em serviço social. Então, quanto mais teoria, eu acredito que melhor se tornam as nossas práticas profissionais. Então, estudem muito, pesquisem muito, para ter conhecimento, né, teórico, metodológico, para conseguir exercer um bom profissionalismo quando você se dedicar para a prática profissional. O segundo passo, Vanessa, é importantíssimo, é um passo que eu dei e deixo aqui como uma dica fundamental. É fazer contato com algum profissional que já esteja atuando na área, mas um contato mais direto e específico. Aqui, através da maratona, já tem sido muito enriquecedor, todo o conhecimento agregado, mas eu acho que é muito válido poder conversar diretamente com alguém que já está atuando e vai poder te dar respostas mais direcionadas dentro do seu interesse de atuação. Então, eu já me coloco à disposição, caso alguém queira conversar diretamente. É importante essa articulação. No meu caso, eu conversei com a professora que lecionou a disciplina de Serviço Social Empresarial. Ela mesma disse que a experiência dela era pouca e não tinha muito o que compartilhar, mas o pouco que ela compartilhou já foi muito bom para mim. Então, eu acho que compensa muito agendar essa entrevista, um momento com algum profissional que já esteja trabalhando na área. Então, seria o segundo passo para quem quer trabalhar como assistente social liberal. E já o terceiro passo é elaborar e definir qual que será o seu serviço a ser prestado. Por que eu estou dizendo isso e apresentando como terceiro passo? Porque eu estudei muita coisa, tive contato com profissionais da área, mas eu defendo que cada profissional ele tem o seu perfil de atuação, suas individualidades, os seus valores, princípios, ideologias que peculiares a cada um. Nós, assistentes sociais, nós temos um projeto ético-político que nós defendemos, temos também o código de ética que nós respeitamos, que são comuns para toda a categoria, certo? Porém, cada um é muito individual, então cada um traça o seu perfil, né? A abordagem, a entrevista, a forma de atuar na prática, cada personalidade ela vai atuar de uma forma. Então, o terceiro passo seria você formatar diante de tudo que você já estudou, toda a teoria que já
teve acesso, as entrevistas com os profissionais da área. Então, você cria a sua forma de atuar, respeitando a legislação, o código de ética, é claro, mas cria o seu perfil, quais são os serviços que você quer oferecer, qual público específico que quer atender, né, qual a maneira, os horários disponíveis que você tem para oferecer o seu serviço. Então, o terceiro passo seria você criar o seu próprio projeto de assessoria e consultoria em serviço social, mediante tudo aquilo que você já teve acesso, todo o conhecimento e o contato já realizado. Então, este seria o terceiro passo. E o quarto e último passo, que eu deixo aqui como uma dica, uma sugestão, que no meu caso deu certo, fez todo sentido, eu consegui chegar até aqui, fazer um levantamento do público a ser atendido, uma lista mesmo para conseguir identificar quais seriam os seus potenciais clientes. E, em seguida, agendar um horário com tais clientes, potenciais clientes, para que você possa estar apresentando o seu trabalho. O meu perfil de atuação é de ir atrás, fazer busca ativa, né? Tem profissionais que aguardam a demanda chegar até o seu escritório, consultório, mas eu gosto muito de levar propostas. Então, eu trabalho dessa forma também eu identifico um potencial cliente, eu articulo com ele, agendo um horário para apresentar os meus serviços. Eu acredito que gera muito resultado. Para minha empresa tem sido muito positivo, tem alcançado grandes resultados com estes passos aqui apresentados. Você já pensou em desistir alguma vez da carreira? Essa pergunta, Vanessa, sobre desistir, ela é bem objetiva e fácil de responder. Eu nunca pensei em desistir. Pelo contrário, eu sempre tracei metas e eu sei muito bem onde eu quero chegar com a minha empresa. Caminho para isso, me dedico, né, para que cada vez mais eu possa atingir as minhas metas e os meus objetivos, mas eu respeito o tempo de parar. Já teve alguns momentos nessa trajetória de trabalhar como profissional liberal, em que eu estava trabalhando como assistente social do CRAS, prestando serviço para a organização do terceiro setor, e eu tenho família, casa, então quando me toma muito tempo, eu avalio, coloco na balança e penso assim, o que é prioridade para mim no momento. Então, em alguns momentos, a atuação como profissional liberal deixou de ser prioridade. Então, foi quando eu engavetei o projeto por alguns momentos, mas atualmente a minha empresa está muito ativa. Em tempos de pandemia, eu tenho sido muito procurada por organizações para efetivar o trabalho social, tanto empresas privadas, públicas, privadas, mas desistir não, nunca pensei, e é algo que eu quero aposentar nessa área, não pretendo parar, a não ser que eu deixe de querer atuar na área, né, por algum motivo, se eu descobrir um prazer maior do que ser um profissional liberal. Mas essa área me realiza muito como pessoa, me realiza como profissional, então eu não pretendo desistir e nunca pensei em desistir. Quais são as vantagens e desvantagens dessa forma que você atua? Bom, Vanessa, quanto às vantagens e desvantagens de atuação nessa área, eu acredito que seja comum para todas as áreas, não só dentro da atuação como profissional liberal, até porque os demais profissionais que aqui deram entrevista também compartilharam da mesma opinião, que a vantagem é a flexibilidade de horário, a vantagem é a autonomia de poder escolher que público atender, poder escolher qual valor você vai cobrar por aquele serviço prestado, então você consegue uma autovalorização muito bacana. E desvantagem é de pensar mesmo na oscilação de renda,
não é uma renda fixa, então tem que ter uma capacidade de gerir muito boa, né, de gestão, mas é muito prazeroso. Então, colocar desvantagem aqui para essa área, para mim é um pouquinho difícil, porque eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem. Mas é basicamente isso. Exige muito do profissional, mas o retorno é muito bom também. Qual dica indispensável você daria para quem tem interesse em entrar na área e não sabe por onde começar? A minha dica para quem tem interesse em atuar na área e não sabe como é dar o primeiro passo oferecendo o seu serviço para alguma instituição privada, ou alguma família que talvez esteja demandando alguma intervenção técnica, social, mas tem que dar o primeiro passo. É desafiador essa área porque depende de uma motivação interna muito grande. Quando se atua no alguma política pública, já há toda uma organização, algumas exigências a serem cumpridas. E o desafio para a atuação dentro da assessoria e consultoria é que você precisa fazer sua própria organização e prestar os seus serviços oferecendo. Então, eu acredito que o profissional ele não deve esperar apenas ser procurado, mas também oferecer o seu serviço, criar uma agenda de atendimento, de buscas ativas, que com certeza vai ter um retorno muito positivo de todo esse empenho. Geisiele, primeiramente eu gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho e te agradecer pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite do Assistente Socializando e dar essa entrevista exclusiva aqui para quem acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada por contribuir com esse processo de aprendizado dos assistentes sociais e estudantes de serviço social que acompanham o Assistente Socializando. Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade de poder participar dessa maratona. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer por todo o empenho à nossa categoria como assistente social. Você tem feito um trabalho belíssimo, já te admirava antes do convite e gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência. Espero ter contribuído para quem quer iniciar nessa carreira e quem quiser saber mais informações, quiser conversar comigo diretamente, especificamente sobre algum assunto, vai estar aqui registrado os meus contatos, a rede social. Eu me coloco à disposição para contribuir com o seu crescimento profissional. Muito obrigada.